Bem, meus irmãos, como o pastor disse, o tema é ser uma igreja reformada implica necessariamente ser uma igreja missionária. Foi o tema que eu recebi. É um tema bem longo, né? Interessante que tem um livro de nossa editora Confessional da Cultura Cristã, cujo título é Reformado é ser missional. Por isso que eu coloquei ali, ou reformado é ser missional, está dizendo a mesma coisa, né? Ser reformado é ser missional. E já fica a dica aqui, desse livro, tem e-book também. São vários artigos de missiólogos discutindo justamente a respeito dessas implicações das missões para a igreja reformada. Meus irmãos, olha só, eu queria trabalhar com vocês sobre dois aspectos para a gente tratar desse tema. Como assim ser reformado significa ser missional? Ou por que o fato de ser uma igreja reformada tem uma implicação necessária, lógica, de ser uma igreja missional? Eu queria trabalhar sobre dois aspectos. O primeiro é dando, digamos assim, razões teológicas para isso. E aí eu vou ser breve, tá certo? A gente não tem muito tempo, mas por que a gente faz essa afirmação? E a outra perspectiva é dar razões históricas. Ou seja, mostrar que ao longo da história, as igrejas reformadas sempre estiveram na dianteira das missões mundiais. E é importante falar isso porque é até o subtítulo de um livro que a gente vai falar daqui a pouco. Passou-se a fazer aquela pergunta, né? Se Deus é soberano, por que a gente deve evangelizar? Só que, na verdade, os reformados ao longo dos séculos nem sequer pensaram nisso como uma dúvida, né? Eles já entendiam esse chamado da igreja a ser missão. E, na verdade, a soberania de Deus é o maior impulso, é o maior motivo que a gente tem para evangelizar. Por favor, abram comigo. A gente não vai fazer uma exposição do texto, tá? Mas a gente não pode se apartar da Bíblia, né? Principalmente para falar dessas razões teológicas. Dentro das razões teológicas, eu queria falar de razões bíblicas. E eu queria apontar apenas um texto, na verdade, alguns versículos de Ezequiel 20. Ezequiel, capítulo 20. Que mostra assim: que Deus é esse? Soberano na salvação de pecadores. Podia ter escolhido vários outros textos, mas nós vamos ler os versículos 32 e 33, e aí pula para o 37, depois pula para o 42 ao 44. Eu queria ler tudo, mas para a gente adiantar aqui no tempo. Todo mundo achou? Bem, deixa eu só dar rapidamente um contexto. O profeta Ezequiel, vocês sabem que é o profeta do exílio, né? Ele profetizou, inclusive, teve as suas visões e manifestou seus oráculos, normalmente junto ao rio Quebar, lá na Babilônia. E aqui nesse texto especificamente, Deus está, por intermédio dele, recontando o que ele fez com o povo de Israel. Tirou do Egito, não é, com mão forte e poderosa, mas o povo logo se desviou, não é, no deserto, serviu outros deuses. E aí o Senhor vai, por meio de Ezequiel, vai recontando. Aí lá no versículo 32, diz o seguinte: o que vos ocorre à mente, de maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis: seremos como as nações,
como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com o braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. 37. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. 42 em diante. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos, com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Uau! Não sei se vocês veem essa interjeição na mente de vocês. Deus disse: olha, eu sei o que é que vocês estão pensando. Vocês estão pensando, chega de servir ao Senhor. Nós vamos ser como as outras nações, vamos servir mesmo aos deuses de madeira, de pedra. Aí Deus diz: vai não. Com um braço forte, eu vou resgatar vocês. Eu hei de reinar sobre vocês. Gente, fazemos missões porque Deus é totalmente soberano na salvação de pecadores. Quer motivo maior para isso? A gente prega o Evangelho, a gente busca fazer discípulos, sabendo que aqueles que o Senhor elegeu, no tempo determinado por Deus, vão ouvir, vão vir. Não por nossos esforços, não por nossos métodos, embora tudo isso seja importante. Não por nossas discussões na área de missiologia, mas porque Deus há de reinar sobre o seu povo, com mão forte. Nós fazemos missões porque sabemos que não cabe a nós salvar. Nós somos instrumentos, mas quem salva é o Senhor. Eu pensei em outros textos, mas vou parar por aqui, com relação a biblicamente, porque a gente faz missões. E aí eu queria falar, ainda dentro dessas razões teológicas, sobre o aspecto confessional. Vocês sabem que nós temos como padrões de fé os padrões, né? A confissão e os 2 catecismos de Westminster. E às vezes as pessoas dizem: peraí, eu li a confissão de fé do Westminster toda e não achei nada sobre missões. Está vendo que vocês reformados não gostam de missões? Inclusive, um parêntese. Houve até, justamente por conta disso, houve até uma reforma na confissão de fé feita nos Estados Unidos, né, no início do século passado, que acrescentou alguns capítulos à confissão de fé do Westminster. E um dos capítulos, o título era Do Amor de Deus e das Missões. Mas, sinceramente, foram acréscimos ruins. Não vem ao caso aqui, a IPB não adota esses acréscimos posteriores, até porque não foi da Assembleia do Westminster. Mas então, o que é que acontece? A resposta a isso é bem simples. Os padrões de Westminster, gente, eles foram feitos 100 anos depois, lá de Lutero, do evento que a gente conhece, que deu início à reforma em 1517.
e a Inglaterra estava com um sério risco de voltar ao catolicismo romano. E você vê que a Confissão de Fé do Westminster, assim como todas as confissões reformadas daqueles séculos, 16 e 17, todas elas investem pesado contra o romanismo. Por quê? Porque era o ponto-chave da época. Então, é a afirmação dos postulados da reforma. Mas é interessante que muita gente não sabe, mas existe hoje a Fraternidade Reformada Mundial. É uma entidade intereclesiástica que a IPB tem relações com ela. E, inclusive, foi feita uma declaração de fé, não para substituir, obviamente, os padrões reformados mais antigos. Mas, tu passa o slide aí. Eu acho que não vai dar para ler, mas eu vou ler para vocês, tá? E aí ela resume bem o entendimento reformado do que é fazer missões. Inclusive, entre os redatores, os teólogos redatores dessa confissão, estava o reverendo Augusto Nicodemos como representante aqui do Brasil. E aí diz o seguinte, lá no capítulo 10, preste atenção: nossa missão no mundo decorre da nossa paixão pela glória de Deus e de nossa certeza da vinda do seu reino. A igreja, como comunidade de Cristo, é um instrumento de Deus para o evangelismo, que é a pregação e o partilhar do evangelho de Jesus Cristo, por meio de palavras e obras, segundo o qual Cristo morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado dos mortos, conforme as Escrituras. E que Ele, como Senhor que reina, nos oferece agora perdão de pecados, vida eterna e os dons do Espírito para todo aquele que se arrepende e crê. Isso é o conteúdo do nosso evangelismo. Em obediência à comissão do nosso Deus, temos de oferecer duas mãos a todas as pessoas. Primeiro, a mão que as chama ao arrependimento, fé e reconciliação eterna com Deus por meio de Cristo. E 2, a mão que manifesta ações de misericórdia e compaixão, estendendo a bondade do reino de Deus sobre a terra no nome de Cristo. Esse é o exemplo que o próprio Cristo nos deu e que anuncia que nos conformamos à imagem de Cristo e recebemos o Espírito Santo como primícias e penhor da nova criação de Deus. Isso é o que a gente crê a respeito de missões. Por isso nós pregamos o Evangelho. Paixão pela glória de Deus e nossa certeza da vinda de seu reino. Passa aí, Mário, o slide. O livro que eu tinha falado é esse. Gente, eu recomendo. O pastor Felipe já recomendou ele aqui algumas vezes. Recomendo fortemente. É um livrinho pequeno. Evangelização e Soberania de Deus. Longe de inibir a evangelização, a confiança na soberania do governo e na graça de Deus é a única coisa que pode sustentá-la, pois é a única coisa que pode nos proporcionar a flexibilidade de que tanto necessitamos se quisermos evangelizar de modo contundente e persistente e não ficar desencorajados por retrocessos temporários. Portanto, longe de ser enfraquecida por essas crenças, a evangelização será inevitavelmente enfraquecida e perderá seu poder permanente se a soberania do governo e a graça de Deus. Veja, a crença firme na soberania de Deus não impede a evangelização, ela impulsiona. Vocês compreenderam? É porque Deus é soberano na salvação que a gente prega e continua pregando. Mesmo, como fala o texto aí, diante de retrocessos temporários. Mesmo quando parece que aquele trabalho não está apresentando frutos. Mas você continua pregando. Por quê? Porque o seu rei
mandou que você fizesse. E o seu rei é soberano para trazer a salvação àqueles que ele quer, no tempo que ele quer. Gente, eu confesso que eu fui bem rápido, né? Mas se os irmãos quiserem, podem ter participação, pastor. Bem, se alguém quiser falar alguma coisa. Mas eu queria agora falar de razões históricas. Mostrar que os reformados sempre evangelizaram. Aliás, começando. Vocês sabem quando foi o primeiro culto protestante aqui no Brasil? Tem no calendário da igreja, naquela agenda eclesiástica, inclusive. Foi no dia 10 de março de 1557. Gente, façam as conexões aí. O Brasil foi descoberto quando? Começou a ser colonizado quanto? 30 anos depois, 1530. 1557, teve um culto reformado na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Sabe quem enviou esses protestantes para cá? João Calvino e a Igreja de Genebra. Infelizmente, e aí tem outro livro que, se alguém tiver interesse, quem gosta de história, tem um livro que chama-se A Tragédia da Guanabara, que na verdade o trabalho não avançou, porque houve traições políticas, mas veja a providência de Deus. Os irmãos protestantes foram presos e obrigados a responder um questionário a respeito do que eles defendiam, e eles, em poucas horas, dentro da prisão, eles redigiram a primeira confissão de fé das Américas, a confissão de fé da Guanabara. E aí eles foram mortos pouco depois, justamente porque era de cunho reformado. Mal iniciou a reforma protestante, começaram as missões. Um século depois a gente tem os puritanos, a gente tem aqueles chamados pais fundadores, que fugindo da perseguição na Inglaterra, fundaram, né, as primeiras colônias na Nova Inglaterra, né, nos Estados Unidos. E você vê todos reformados. E o que eles começaram a fazer aqui? Evangelizar, inclusive evangelizar os índios. Nomes conhecidos como Jonathan Edwards, os irmãos David e John Brainerd, que o David era genro do Jonathan. Século XVIII. Vocês já pegaram algum livro assim, História de Missionários? Quem se interessa por isso? Assim, vou ler a biografia de um missionário. Você, certamente, entre os mais famosos estão William Carey, aquele que foi para a Índia, que é considerado o pai do movimento moderno de missões. David Livingstone, o que foi para o continente africano. Adoniran Judson, o Ronaldo Lidório aqui no Brasil. O Adoniran Judson foi para a Birmânia, né, que é a atual Mianmar, né? E a gente tem, por exemplo, já próximo de nós, vamos lá. Eu sei que eu gosto muito de história, sabe? Mas eu sei que nem todo mundo gosta. Mas já chegando no século XX, a gente tem John Stott, né, que foi um dos grandes mentores do Pacto de Lausanne e que deu também um novo impulso às missões mundiais no século XX já. A gente tem Francis Schaeffer, Simonton, lá atrás, né? Lá atrás. Eu vou falar já dele. Mas eu quero que vocês vejam o seguinte: os reformados sempre estiveram na vanguarda do movimento missionário. Sempre. Para eles nunca foi um problema pensar:
Se Deus é soberano, por que eu vou evangelizar? Sempre estiveram na vanguarda do movimento missionário. Gente, mas eu quero aqui fazer um grande parêntese, dar uma pausa, para a gente pensar uma coisa mais específica. Eu fiquei pensando assim, por que eventos a respeito de missões nos atrai tanto? Já perceberam? A gente gosta. Feira de missões, e tudo isso é importante. Vamos falar sobre missões. Eu tenho a impressão, e eu não estou julgando ninguém, eu estou falando, inclusive, tentando analisar meus próprios pecados, né? Mas eu tenho a impressão que, às vezes, a gente gosta muito de falar sobre missões, porque sempre fica como algo distante, meio exótico. Aí fica confortável. Eu não sei se passa isso na cabeça dos irmãos. É muito legal falar sobre missões na África, tal. Porque isso não... Você diz, eu vou orar mais, eu vou contribuir, você faz uma doação para a PMT. Tudo isso é devido, é importante. Mas assim, parece que não exige da gente um envolvimento maior. Porque está longe. Afinal, ninguém vai sair daqui e comprar uma passagem, pegar um avião para ir para um país distante. É interessante que vocês sabem, né, que o texto básico da grande comissão, e depois todo mundo, Mateus 28, a gente fala muito no ide, no modo imperativo, mas no grego, né, pastor? Só tem uma ordem aí nesse versículo, que é: façam discípulos. Fazer discípulos. Vamos lá para Mateus 28. Versículos 18. A partir de 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E a gente fala no ide. Mas, na verdade, a ordem e o mandamento é fazer discípulos, fazer discípulos, fazer discípulos. Todos os demais verbos, apesar de na nossa tradução não estar assim, mas assim como está batizando, ensinando, era na verdade para estar indo. Ou seja, tem um mandamento: façam discípulos. Aí isso como é feito? Indo, batizando e ensinando. Você diz, que importância tem isso, Felipe? Veja, não é para a gente parar de falar no id não, tá, gente? Já faz parte da nossa linguagem, tá, né? Mas evangelizar, fazer missões, é essencialmente fazer discípulos. E fazer discípulos é algo que dá trabalho. O id, como a gente fica confortável, né? Algumas pessoas vão, outras oram, contribuem financeiramente, o que é importantíssimo. Não entendam que eu estou, por favor, relativizando, menosprezando ou ridicularizando. Não. A gente acabou de falar de missões transculturais, de pessoas que vão lá e desbravam. E a igreja precisa continuar fazendo isso. Mas a gente deve lembrar que fazer discípulos deve começar em Jerusalém. Lembram? Começando em Jerusalém,
depois em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí eu queria, para fechar, chamar a atenção dos irmãos, já que eu sei que isso normalmente não é falado em eventos sobre missões, mas fazer a gente pensar o seguinte: como eu posso me envolver com missões em Jerusalém? Aí você diz: já sei onde é que você quer chegar, Felipe. Você vai dizer: eu preciso evangelizar meus colegas de trabalho, meus colegas de faculdade, meus vizinhos. Verdade, você precisa, você deve. Mas, dentro do nosso tema, ser uma igreja reformada é ser uma igreja missionária, eu quero falar de dentro da igreja. De novo, eu vou falar um pouco de história, só citar aqui rapidamente. Vocês já ouviram falar em Horácio Bonar? Se você abrir no Novo Cântico, os hinos, eu anotei aqui, 53, 54, 78, 191, são alguns dos hinos dele que foram traduzidos. Eles eram escoceses, ele e seu irmão André, e vejam só, além deles dois, eles tinham mais dois irmãos. Todos eles eram pastores. E eles representavam a 5ª geração consecutiva de pastores presbiterianos escoceses. Geração após geração. Houve, no total, 8 gerações sucessivas da família Bonar no ministério pastoral. Outra família Mater, na Nova Inglaterra. Houve pastores no púlpito e missionários por cerca de 150 anos seguidos. Arquibaldo Alexander, não sei se vocês já ouviram esse nome, ele foi o fundador do seminário de Princeton, que era o seminário dos Estados Unidos reformado, de onde veio o nosso missionário Ashbel Green Simonton. Ele também, por meio de sucessores, ficou de 1791 até 1940, tinha descendentes dele. Charles Hodge, que foi o manual de teologia sistemática, até pouco tempo atrás era o oficial, né? Seus filhos também, século XIX até 1930. E Jonathan Edwards, que fez outra citada aqui na igreja, ele era do século XVIII, mas até o ano de 1900, gente, tinha havido cerca de 100 descendentes dele que tinham sido missionários espalhados nos outros continentes. Bota o próximo slide aí, por favor. Aí você diz: Pai Felipe, o que é que isso tem a ver com o tema? Sabe o que é que essas famílias tinham em comum? As crianças de cada uma dessas famílias, sem exceção, foram instruídas desde cedo no breve catecismo. Isso tem sido, ao longo das décadas, em conjunção com autêntica piedade, oração e leitura das Escrituras, ou seja, o breve catecismo sozinho não é nada, né? É só um meio. Mas ele tem sido o meio mais efetivo de transmitir a fé às crianças que o protestantismo reformado já conheceu. E Calvino, esse é um autor agora do século XXI, tá? Terry Jones. Calvino tinha dito o seguinte, no prefácio ao catecismo que ele fez de Genebra: sempre havia sido a prática da igreja atentar que as crianças deveriam ser devidamente instruídas na religião cristã. O que nós agora apresentamos, ou seja, o catecismo que ele estava apresentando, assim, não é nada além do que o uso de coisas que desde os tempos antigos eram observados pelos cristãos e que jamais foram deixadas de lado até que a igreja se tornasse totalmente corrompida. Meus irmãos,
Sabe o que é que eu estou querendo falar? Evangelização de nossas crianças. Você quer se envolver com missões sem sair de casa? De nossos adolescentes, de nossos jovens. Sempre foi um forte reformado. Por isso que tem a ver com o tema. E parece que a gente está esquecendo. Sempre foi um ponto forte. Aí você, por que eu citei tantas famílias? Veja o que o discipulado de crianças gera, geração após geração. O impacto que isso vai tendo. Veja quantos pastores, quantos missionários surgiram, não de movimentos missionários diretos, mas porque eram ensinados em casa e na igreja. Quer se envolver com missões? Tem aqui um campo. Nós não cremos, é verdade que alguns reformados, principalmente na Holanda, defendem a tese da regeneração presumida, né? Mas nós não cremos nisso. Os nossos filhos precisam chegar à fé salvadora. Eles estão incluídos no pacto, sim, nos aspectos externos do pacto, nos benefícios do pacto. Mas o que salva é a fé pessoal em Jesus Cristo. Passa aí, por favor. Eu coloquei a foto de alguns reformados famosos, né? Não sei se dá para identificar todos, mas Calvino, o próprio Lutero, John Owen, Matthew Henry, John Flavel, Richard Baxter e o Thomas Boston. Gente, esses caras são Boston. Esses caras são algumas das maiores mentes que o meu reformado já teve, não é, pastor? Sabe o que é que eles têm em comum? Todos eles ensinaram diretamente às crianças e escreveram catecismos para as crianças. Missão. Isso é fazer missões também. Estão vendo aí que departamento infantil é coisa séria? O CP, né, Vera? Coisa séria. Nós devemos pensar em missões aos confins do mundo, sim, sustentar com oração, enviar missionários. Mas se a gente faz isso, enquanto nossos filhos saem pela porta dos fundos das nossas igrejas, eu tenho a impressão que a gente não está fazendo nada. E sabe por que eu resolvi falar isso? O presbítero Ricardo também tem manifestado isso. Gente, o ataque que nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens têm sofrido. Se você não tem alguém nessa idade, você não tem ideia. O inferno tem seus missionários para nossos filhos. Satanás tem seus missionários e eles estão em todo lugar. Nas mídias sociais, na imprensa, nos desenhos animados, na escola, na igreja. Vamos se envolver com missões? Vamos discipular nossa garotada? E eu não estou falando só de crianças, não. Adolescentes, jovens. A IPF tem muitos jovens que vêm sem os pais, né? Que se convertem por meio dos ministérios, a JC, a Campege. A gente tem uma responsabilidade com eles. Pode passar. Estou fechando já.
E eu pensei, né, rapaz, sempre que eu falo, li coisas sobre o breve catecismo, muita gente entroncha o nariz dizendo, quem é que vai falar de catecismo hoje em dia, né? Aí aprove a Deus que hoje eu fui ler o Brasil Presbiteriano, o jornal denominacional, e encontrei aí justamente o lançamento desse projeto, o Westminster, da Igreja de Cuiabá. Depois os irmãos vão lá, é livre lá na internet, justamente para ensinar o catecismo, o breve catecismo do Westminster. Se, ao falar de evangelização de nossas crianças, você está pensando, o que é que isso tem a ver com missões? Por favor, repense. Repense. Gente, repito, sem excluir as demais atividades missionárias. Mas eu sei que normalmente em eventos de missões não se fala assim, né? Por isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos nos envolver com missões? Bora? Amém? Vamos nos envolver com missões. Começando aqui na nossa Jerusalém. Amém? Era isso que eu tinha a falar.